E o quarto não das pessoas que sofrem com perfeccionismo e autocobrança excessiva é não conhece as ferramentas. É o NCF. Então aqui não sabe quais ferramentas existem ou estão disponíveis para ela. Né? E quando essas pessoas sabem, vamos pensar aqui, um exemplo de ferramentas, né? Só para a gente começar a se familiarizar, ou pelo menos ter uma ideia do que eu estou falando. Quando eu falo de ferramentas ou lições, a gente pode pensar como eu mencionei, né? Essa divulgação consciente de vulnerabilidade, a divulgação consciente dos erros. Né? Essa é uma técnica, essa é uma ferramenta que a gente usa para se familiarizar, para naturalizar um pouco mais essa sensação, esse medo, essa vergonha de errar, ou o medo que as pessoas percebam que a gente errou. Né? Isso possibilita também a gente reconhecer mais os erros e tentar aprender com esses erros. Então a gente não só divulga, mas isso também é uma maneira da gente documentar, né? Porque quando a gente está divulgando, a gente também está fortalecendo uma memória, né? Uma memória de um erro, mas uma vez que a gente já pensa que outras pessoas sabem, isso facilita a gente pensar também em soluções para esse problema. Então, isso aqui tem os exercícios existem exercícios de exposição dos erros, né? Se você tem redes sociais, por exemplo, você pode contar sobre erros que cometeu. Inclusive, quando eu fiz a primeira aula, né, e aqui pode ficar uma dica, quando eu fiz a primeira aula, eu anotei os erros que eu cometi e divulguei também nos stories. Eu coloquei lá os erros que eu tinha cometido para a primeira aula. Eu nem me lembro aqui eu tinha comentado sobre os erros, eu comentei sobre os erros, alguns eu acertei, alguns erros técnicos, como por exemplo, tinha dado um problema de áudio, com áudio aqui, de um retorno, então eu espero ter conseguido, porque eu procurei, né, como solucionar esse problema do retorno no início das lives. Problemas de dicção, que aí são exercícios que eu preciso fazer, né, para tornar dicção mais clara, ou talvez uma postura, poder dar essas aulas com uma melhor postura aqui talvez, ou uma melhor projeção da voz. Então eu fiz uma lista dos erros e divulguei, né, para que outras pessoas também saibam, e aquilo já está no meu radar, eu documentei em um bloco de notas que eu tenho, né? Então algo assim. Então essa é uma das atividades, né? Existem outras também, tem ferramentas aí já são mais profissionais também, né? Uma que eu uso também para identificar melhor dentro das dimensões. A gente tem as dimensões do perfeccionismo, falei lá, a gente pensa no polvo, tem os tentáculos, cada tentáculo uma dimensão do perfeccionismo, e cada dimensão, para a gente entender como essas dimensões nos afetam e se nos afeta ou não, existem perguntas, né? Perguntas chaves. Essas perguntas elas provêm de inventários já reconhecidos pela comunidade científica. Então a gente tem, por exemplo, tem escala multidimensional do perfeccionismo, MPSF, né? A gente tem essas escalas, e aí é um conjunto de perguntas que nos ajuda a entender. Aí nesse caso seriam 45 perguntas, né? Tem outros que são um pouco mais enxutos, mas existem essas ferramentas. Então as pessoas que sofrem com perfeccionismo e autocobrança excessiva, elas não sabem, assim, não sabem quais são as ferramentas que existem, que estão acessíveis a ela, né? E quando sabem, elas não sabem quando ela já conhece algumas ferramentas, por exemplo, conheci um inventário, né? Já sei que existe um inventário aí com 25 perguntas para entender mais ou menos qual é o meu processo cognitivo, né? Então, minha cognição, se eu penso automaticamente, né, quando estou escrevendo alguma coisa, um relatório, alguma atividade, e eu estou ali com um pensamento automático, querendo otimizar os erros, automático, porque eu não estou me dando conta que aquilo está sendo desgastante, está sendo doloroso também, embora eu estou ali, né, escrevendo, fazendo as atividades, mas internamente é isso, tentando otimizar erro, buscando ali o menor errinho possível, quando na verdade eu já fiz uma revisão antes, né? Eu já fiz outra, 2 revisões, 3 revisões, né? Mas eu sigo revisando.
E aí, muitas vezes sem um método, sem uma técnica também para revisar, porque existem métodos e técnicas para poder revisar 1, 2 vezes e deu. É isso, né? Ou seja, nunca tentar entregar. O problema do perfeccionista é aquele que é sempre entregar mais do que a situação exige, entendeu? Então existem ferramentas e também uma certa sequência ali para as ferramentas, de acordo com o amadurecimento da pessoa para dominar o perfeccionismo. Não que a pessoa precisa ser o Buda, né? Não é assim.